Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então nós temos Deus, o tabernáculo e os homens. Entenda o tabernáculo enquanto a casa na qual Deus habitaria entre os homens. Perfeito, queridos? Bem, Moisés fez o tabernáculo conforme Deus pediu. Aquele tabernáculo depois se transformou no templo de Salomão, em Jerusalém. A diferença do templo de Salomão para o tabernáculo é que o tabernáculo era móvel, podia ser armado e desarmado, e transportado de um lado para outro. Isso porque o povo de Israel estava no deserto. Se eles eram peregrinos no deserto, como é que eles iam construir um templo fixo, se eles estão andando? Então fizeram o tabernáculo. Quando, por fim, eles estabeleceram definitivamente a sua morada, habitação, em Jerusalém, aí então construíram o templo fixo, que é o templo de Salomão, que tem a mesma função do tabernáculo. Só que agora era fixo. Foi aí quando veio Cristo, então, na sua encarnação, Jesus falou o seguinte para o povo, sobretudo para os líderes da religião judaica: olha, vocês podem destruir este templo. Mas nem vocês podem, ele disse, destruir, como quem fala no imperativo. Destruir vós, portanto, este templo, e eu em 3 dias o reconstruirei. Está em João capítulo 2, versículo 20. Interessante que naquele momento, quando ele disse, destruir este tabernáculo e eu em 3 dias o reconstruirei, isso gerou um problema na mente dos judeus. Lógico que geraria tal problema, porque eles pensavam, olha, como é que esse homem, por mais que ele faça milagre, tudo bem que ele já curou cego, já curou paralítico, mas reconstruir um templo que em 46 anos ele foi edificado, muitos trabalhadores, em 46 anos para levantar o templo como estava, ele sozinho o reconstruiria em 46 anos, qualquer um de nós lá ficaríamos chocados com essa... Eu falei 46 dias? Não, 46 anos. 46 anos foi gasto para construir o templo. Porque a gente vai falando rápido, né? Os irmãos me perdoam, mas os irmãos estão entendendo, né? E isso é bom, porque os irmãos estão entendendo. Eu errei, mas os irmãos, calma, devagar, não vai enganar a gente não. Eu me enganei, na verdade. Bem, se em 46 anos o templo foi construído, como o Nazareno o reconstruiria em 3 dias? Tem lógica, queridos? Não, fala a verdade. Não tem sentido. Os judeus estavam certos, porém errados. Olha que estava o erro dos judeus. É que eles não entendiam que Cristo estava falando agora que o templo e a sua humanidade, o seu corpo humano, ali era o encontro do tipo com o antítipo. Ali era o encontro da sombra com a sua realidade. Ali era o encontro do símbolo com a verdade que o símbolo representava. Ou seja, João disse em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, se o verbo que é Deus se fez carne, entrou dentro de uma humanidade, e nesta humanidade habitou entre os homens, nós temos aqui a ideia de Êxodo 25:8. Deus, o tabernáculo e os homens. Se foi dito em Êxodo 25:8, façam-me um tabernáculo para que eu, Deus, possa habitar no meio de vós, João diz, então o verbo que é Deus, fazendo-se carne, habitou entre os homens. Então, Êxodo 25:8 corresponde a João capítulo 1:14. Então, o templo, ou que seja o tabernáculo construído por Moisés, depois por Salomão, representava o corpo de Jesus Cristo. A humanidade que fora gerada no ventre de Maria era o tabernáculo. O tabernáculo do Antigo Testamento, portanto, não era, como muitos pensam, né? Que Deus quer que o homem construa templos para ele. Como se Deus fosse um Deus pagão. Os templos são para os deuses pagãos. Nem o templo
de Jerusalém poderia se dizer que era a casa de Deus.